Graça e paz do Senhor Jesus, a Ele todo louvor, toda gratidão, adoração ao Deus da vida, que nos dá a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos na sua santa palavra. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 16 em diante. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Amém. Linda palavra do Senhor, uma palavra que foi dirigida para os discípulos. Jesus ele estava caminhando para a cruz e durante aquele percurso ele começa esse diálogo trazendo um conforto para o coração dos discípulos, falando a eles da vinda do Espírito Santo. E Jesus chama o Espírito Santo de Consolador, como também o Espírito da verdade. Jesus sabia que os discípulos iriam passar por situações difíceis nesta terra e que sem a sua presença, os discípulos tinham confiança na presença protetora do Senhor Jesus, que era o seu mestre. E com a partida de Jesus, os discípulos com certeza eles sentiriam. E Jesus então traz essa palavra de conforto, dizendo aos discípulos que ele iria, mas que eles não ficariam órfãos, que ele iria rogar ao Pai para que enviasse então o Consolador, para nos momentos de necessidade, que eles fossem consolados e confortados pelo Espírito Santo. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias sombrios, dias de perdas, dias de mortes, e eu quero trazer esta meditação falando do Espírito Santo como o nosso Consolador. A palavra Consolador é uma palavra grega, parácletos, que traduzida por consolador ou auxiliador. E ela era usada numa linguagem jurídica para o advogado de defesa. Em 1 João, o capítulo 2, o verso 1, traz um texto que diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, o justo. E ele está falando aqui do Espírito Santo. Ou seja, alguém que estava disposto, que ajudava ou apoiava um réu. E esse sentido de consolador, ele ganha amplitude porque o Espírito, assim como Jesus, ele não apenas é um advogado, ele não foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. E é comparável ao apoio de um pai ao seu filho. Não somente um apoio, como também é um carinho do pai ao seu filho. Ele diz no verso 18, não vos deixareis órfãos ou destituídos. Destituídos era um termo que era usado para indicar filhos destituídos de seus pais e de tudo aquilo que uma paternidade responsável oferece. E Jesus fala para mim e fala para você neste dia, não vos deixareis órfãos, glória a Deus. Jesus Cristo não nos deixou sem amor, sem lei, sem destino, sem exemplo. Ele não nos deixou sem paz, ele não nos deixou sem esperança. Talvez você, no dia de hoje, esteja sofrendo a dor da perda, a dor da separação. Talvez você esteja chorando por uma situação, mas eu apresento para você, neste dia, o Espírito Santo Consolador, o Confortador, aquele que vem consolar e que vem confortar o seu coração, o nosso coração.
O Espírito, ele é o Consolador, ele é alguém que está conosco, que está ao nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar. Em Atos capítulo 9, verso 31, Lucas, ele registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. E nesse ministério de confortar e encorajar a igreja, de encorajar o cristão, de encorajar a mim, de encorajar você, o Espírito Santo, ele derrama amor no coração, esperança na nossa mente, alegria nos momentos de luta, como também ele nos assiste na nossa fraqueza. Que neste dia, que você possa ser assistido, assistida pelo Espírito Santo, que você seja consolado, que você seja confortado pelo Espírito Santo. Seja nesta manhã encorajado, encorajada a continuar, a permanecer, a enfrentar os dias sombrios, tendo a presença do Espírito Santo, o Consolador e o Fortalecedor ao seu lado. Conte com Ele, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, neste dia e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra. Como o Senhor enviou a palavra para os discípulos e esta palavra se estende também a nós. Nós contamos com a presença do Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigada porque nós contamos com o Consolador, que não nos abandona, mas que se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Que cada um que nesta hora participa deste momento de devocional, que seja consolado, que seja confortado, que seja fortalecido e renovado pelo Espírito Santo. Eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e tenha um excelente dia na presença do nosso Deus e sendo consolado pelo Espírito Santo.